mas que ele fale apenas pelo Senhor. Que o Senhor o use cada vez mais e abençoe o seu filho nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Quantos estão aqui pela primeira vez? Tem alguém? Não. Quantos são visitantes aqui nessa noite? Seja bem-vindo à PIB. Seja bem-vindo à nossa família. Espero que você volte, que você se sinta realmente em casa. Eu queria que você exercitasse 3 coisas nessa noite comigo, para a gente começar a falar um pouco sobre aquilo que Deus colocou no meu coração para vocês nessa noite. Lá na minha cidade tem linha de trem, e quando você vai atravessar essa linha de trem, você dá de cara com uma placa escrito: olhe, pare, olhe e escute. Gostaria que você repetisse isso: pare, olhe e escute. Aleluia. Eu gostaria que você exercitasse essas 3 coisas. Gostaria que você parasse por esses minutinhos, olhasse para dentro de si e escutasse o que Deus tem para falar para você nessa noite. Amém? Nós iremos falar um pouquinho sobre crescimento. Nós iremos abrir a Bíblia em Lucas 2:52. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Amém? É um versículo bem pequeno. Diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Gostaria que você lesse novamente. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Gostaria que você guardasse esse versículo no seu coração. Se você for ler mais à frente um pouquinho, você não precisa ler, eu vou ler atrás um pouquinho, do versículo 2, a partir do capítulo 2, a partir do 41, diz assim: todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás em Jerusalém, e sem seus pais notarem a sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo, entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 46. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os fazendo perguntas. Todos os que ouviam se admiravam do seu entendimento e de suas respostas. Quando o ouviram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você faz isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré. Elias era obediente. A sua mãe guardava todas as coisas no coração. Esse é o 51. Essa é a história antes desse versículo. Eu procurei muita coisa sobre a infância de Jesus durante muito tempo, porque com os adolescentes a gente procura estudar a Bíblia de uma forma diferente, né? Quem é gadita que sabe o que eu estou falando. E a Bíblia não diz muita coisa sobre a infância de Jesus. Você pode procurar nos evangelhos, você não vai achar muita coisa sobre a infância de Jesus. A Bíblia diz que ele era obediente, temente a Deus e ajudava seus pais. Era o máximo que eu encontrei.
Mas o que eu quero dizer com isso nessa noite? Que Jesus, o homem mais perfeito que já passou nessa terra, ele já viveu como você aqui nessa terra. Ele já foi sujeito às mesmas dores que você, às mesmas dúvidas. Ele tinha uns pais para obedecerem. A gente acabou de ler que os pais procuravam eles e depois ele voltou com Jesus. Aonde ele estava no templo, ele era uma criança diferente. Nós desde sempre aprendemos na escola que o homem nasce, cresce, se reproduz e morre. Isso? Aí a gente chega na igreja e percebe que a gente não morre, que a gente tem a vida eterna. É confuso isso? Não, é fácil de entender, né? Então, mas para que você passe por um processo até você chegar ao céu, sabe? Para uns podem demorar muitos anos. Tem gente que vive 100 anos. Tem gente que vive 98 anos. Eu conheço pessoas que já têm 93 anos. E eu pretendo chegar a essa idade. Eu acho que por isso, eu acho que eu estou na cidade certa, porque Quissamã é uma cidade em que as pessoas vivem muito. Mas queria que você pensasse de mim, eu pensasse comigo o seguinte: desde o ventre da sua mãe, a primeira vez que você foi gerado, você começa a evoluir ali dentro. Você é um óvulo, sabe? Você é um carocinho de nada. E sua mãe e as coisas vão acontecendo para que você evolua, começa a evoluir desde cedo. É assim que vai acontecendo. E de repente a sua mãe se cerca de cuidado, porque você já tem os órgãos formados, você já tem ossos, você já tem todo perfeitinho. Aí chega o tempo do seu nascimento, porque não é o tempo que o homem definiu, é o tempo que Deus escolheu, amém? Você nasceu em 9 meses, esses 9 meses não foi indicado por ninguém, não foi um médico que criou isso, foi um tempo de gestação criado por Deus, que é para você nascer perfeito, que é para você nascer com saúde, que é para você, um parto, com a pessoa com 9 meses, a criança nasce, na maioria das vezes, perfeita. Mas para que ela não nascesse perfeita, alguma coisa deu errado. Mas mesmo assim, ela não deixou de crescer ali dentro. É interessante a gente entender que as coisas também vão evoluindo com a gente, né? Você, quando é criança, usa roupa de criança. E as roupas que as crianças usavam antigamente não são as roupas que as crianças usam hoje, né? E não serão as roupas que talvez os meus filhos usarão. Não serão a roupa que os filhos dos seus filhos usarão. O mundo que eu encontrei quando eu nasci é muito diferente do que o mundo que João encontrou quando nasceu. E vai ser diferente. As coisas evoluem junto com a gente. E a gente precisa crescer. Crescer é a primeira necessidade sua, minha. É a primeira necessidade do homem. É crescer. Por quê? Tudo à sua volta é feito para que você cresça. O seu alimento, a escola que você estuda para você cresça intelectualmente, a igreja que você frequenta, tem uma galera que trabalha para que você cresça. Tem uma galera que talvez você nem vê, que você nem saiba, que trabalha para que você chegue aqui, tenha uma cadeira confortável, esteja com o templo limpo, esteja com essa luz acesa, um ar-condicionado ligado, para que você esteja crescendo aqui dentro. Aqui é um lugar de crescimento. Igreja, assim como a nossa vida, é um lugar de crescimento. Gostaria que você repetisse comigo: eu estou em constante transformação. Tudo em nós já foi, está sendo ou será transformado. Tudo, desde o nosso modo de falar, a nossa cultura. Hoje a gente depara com doença que a gente nem esperava que existia. Daqui a pouco teremos profissões que não existiam. E a gente vai evoluindo e as coisas vão evoluindo com a gente. Você entendeu isso?
Quem, assim como eu já tenho adolescente, eu não tenho adolescente em casa, mas eu tenho adolescentes em minha casa, que com a célula Gaditas acontece muito isso, principalmente nessa pandemia. Você fica 15 dias sem ver o menino e de repente ele já chega grandão perto de você. E você entende por que você chegava perto da sua avó, e a sua avó falava assim: poxa, você cresceu. Você não percebeu, mas as pessoas percebem. Você está crescendo, você não está percebendo, mas as pessoas um dia vão perceber. E se ninguém perceber? Estou nem aí. Porque o crescimento não é para as pessoas. O crescimento meu não é para agradar Emanuel, não é para agradar Luiz, não é para agradar a Marta. O meu crescimento é para o reino de Deus, é para agradar a Deus, amém? Nós podemos então, a partir desse ponto, entender que nossas primeiras necessidades é ser transformado e crescer. Mas crescer não é fácil, né? Crescer envolve abandonar coisas que a gente gostava. A criança abandonar uma chupeta é muito complicado. Você abandonar coisas que você gostava, que agora não vão fazer parte desse mundo novo que você está vivendo, desse mundo novo que está sendo preparado para você. É deixar o porto seguro, é você pisar em direção ao desconhecido, é começar a fazer o que precisa ser feito. O que é preciso ser feito? Adolescente gosta de dizer que não gosta que não gosta de ir na escola. Se você perguntar para a maioria deles, eles falam que não gostam, principalmente os meninos. As meninas não são assim não, né? Então, os adolescentes não gostam de ir para a escola, mas ele vai a si mesmo, porque é necessário para o crescimento dele. E os seus pais entendem isso. Mesmo eles não querendo, eles têm que ir. Sabe? E crescer, muitas das vezes, a maioria das vezes, significa romper com algo. Para mim chegar aqui em Samã, para mim morar aqui hoje, eu tive que romper com a minha cidade. E não foi fácil. Mas hoje eu olho para trás e vejo que o quanto que eu cresci fazendo isso. O quanto que você cresceu até você chegar aqui. Como eu disse, crescer não é a tarefa da mais fácil. Crescer incomoda os outros. Quando você está crescendo, as pessoas se incomodam com você. Quando você está crescendo, você sente dores. Essa dor é de crescimento, alguns sentem, eu não senti, mas muitas pessoas sentem. Dores nas articulações, dores principalmente nos joelhos, né? Dor de crescimento, mas crescer causa dor, porque você tem que abandonar muita coisa para crescer. E às vezes você tem que abandonar coisas que estão com você desde o seu nascimento. Nós iremos um pouquinho mais adiante para ver algumas coisas que vão impedir o seu crescimento espiritual. É sobre isso que eu quero falar. Porque existe um processo até você chegar aqui hoje. Quantos aqui hoje trabalharam? Graças a Deus, a boa parte, né? A maior parte. Então, para você chegar até hoje, até aqui, você precisou fazer um sacrifício para estar aqui hoje. Muita gente aqui está cansado, muita gente aqui até deixou de fazer outras coisas para estar aqui. E a primeira barreira que a gente pode perceber que impede você crescer é o medo de você mesmo. Sabe? O medo, tem pessoas que se auto-sabotam. Você tem medo até de ganhar, tem medo até de vencer. Quem já sentiu assim? Quem já sentiu esse medo? É comum em todos. O ser humano tem tanto medo de si que passa a sabotar a si mesmo, como um mecanismo de defesa contra a dor de possíveis fracassos. Diga assim: pare de se sabotar. Diga para a pessoa do lado: pare de se sabotar. Em 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que Deus diz ao meu respeito é a única informação que me interessa. O que Deus diz a seu respeito tem que ser a única informação que te interessa. As pessoas podem achar que você tem medo, mas você não tem.
E o que elas dizem não importa. Sabe, é muito comum as pessoas julgarem a gente por um erro, né? Eu já disse isso, mas não importa. Você tem 10 mil qualidades, você é reconhecido pelo seu defeito. Já reparou? Orelhudo. Apelidos então hoje não pode, né? Porque é bullying, mas quem passou a infância na minha geração sabe do que eu estou dizendo. Mas você vai ser sempre o cara que tropeça das coisas, o desobediente. Você vai ser sempre, sabe, o gordinho, o chatinho, o do contra. E você mudou, você amadureceu, só que as pessoas não percebem. Mas isso não interessa às pessoas. Isso interessa somente a você e a Deus. E nós chegamos no segundo ponto que eu quero destacar, que é o medo das pessoas. Quem é que tem medo de falar em público? Eu estou aqui cagando de medo mesmo. O medo de falar em público, de acordo com um estudo de uma universidade lá britânica, é maior até para algumas pessoas do que o medo da morte. Falar em público é algo realmente que assusta. Eu estou aqui com a boca seca. O Rômulo estava ministrando e não é fácil também, né? Às vezes é um simples pegar um instrumento, às vezes um simples levantar e vir aqui na frente para pôr a oferta aqui, é um medo que a gente tem, né? Mas esse medo é de quê? Do que as pessoas estão pensando de mim? Sim. O que as pessoas vão pensar de mim se eu falar besteira lá no altar? O que as pessoas vão pensar de mim se eu tocar um acorde errado? O que as pessoas vão pensar de mim se eu for depositar o dízimo? Vai dizer que eu estou com dinheiro. Se eu não for, as pessoas vão dizer que eu não sou grato ao Senhor e não contribuo com a obra do Senhor. Se eu usar preto, as pessoas vão falando que eu sou de luto. E assim vai. Muitas das vezes a gente se preocupa mais com o que as pessoas pensam da gente do que com o que Deus pensa da gente. Não podemos ser escravos da aprovação das pessoas. As pessoas, elas nunca vão entender o que você está passando. Ela pode estar na mesma casa que você, muitas das vezes está do seu lado, mas elas não entendem aquilo que você tem, o relacionamento que você tem com Deus, porque é uma coisa só sua e de Deus. Você não precisa agradar a todo mundo. Você não vai agradar a todo mundo. Jesus não agradou a todo mundo. O pastor aqui, ele não agrada a todo mundo. Eu não agrado. Você tem que aprender isso. Nós temos que aprender a conviver com isso. Nós não iremos agradar a todos. Não há necessidade nenhuma de você tentar agradar a todo mundo. Amém? Em Provérbios 29, 25, diz assim, quem teme o homem cai em armadilha. Olha só, você pode estar cavando uma própria armadilha quando você tem medo das pessoas, do que as pessoas pensam de você. Se você fosse pensar o que as pessoas pensam de você, levar isso ao pé da letra, você ficaria dentro de casa. Você não viria aqui nessa noite. Por quê? Nós iremos num lugar adorar algo que a gente nunca viu. A gente vai falar de coisas que as pessoas não vão entender. Eu me lembro que ano passado na conferência foi tremendo, foi maravilhoso. E eu cheguei no meu trabalho querendo falar da conferência e nada. E as pessoas olhavam para minha cara, tipo, de que esse menino está falando? Eu não estou entendendo. E eu percebi que eu não precisava falar nada, que aquilo que Deus já tinha feito na minha vida era o suficiente. Então eu não precisava falar nada do que aconteceu comigo. Sabe, às vezes você se importa muito com a opinião dos outros, e isso é um impedimento para você crescer. Quantas vezes você já deixou de ir em um lugar porque as pessoas falaram que lá não presta? Quantas vezes você já deixou de se relacionar com alguém porque as pessoas disseram que ela também não presta? Quantas vezes você deixou de comprar algo porque as pessoas disseram que aquilo ali não era para você? Quantas vezes você deixou de abrir um negócio, fazer qualquer outra coisa por causa de uma opinião de outra pessoa? E você se esquece de perguntar para Deus. Você vem aqui, você louva, você adora, você levanta as mãos, você sai daqui cheio de confiança, mas lá fora você dá ouvido à opinião dos outros. E isso impede você crescer. Isso é você maltratando o feto, aquilo que está sendo gerado dentro de você.
Nós estamos vivendo dias incríveis aqui. Nós estamos vivendo dias sobrenaturais aqui na igreja. Coisas sobrenaturais têm acontecido aqui. E você não deve esperar o The Fire para experimentar disso. O The Fire vai vir, vai ser maravilhoso. Nós cremos nisso. Nós temos muita expectativa. Eu estava conversando com o Rômulo, né? Mas o nosso The Fire é o dia a dia. O nosso The Fire é no nosso trabalho. O nosso The Fire é na nossa escola. O nosso The Fire é dentro da nossa família. O nosso The Fire é na nossa casa. O nosso The Fire é dentro do nosso bairro. Sabe que Samanta tem vivido dias muito difíceis. Toque de recolher, jovens sendo assassinados. Sabe? E muitas das vezes aquele jovem senta do seu lado na igreja, no ônibus. Aquele jovem convive com você num trabalho e você não tem medo. E você tem medo de dizer uma palavra para ele, porque você tem medo que as pessoas vão falar de você. Cara, você tem medo de abraçar um homossexual na rua, porque com medo das pessoas achar que você é gay. Sabe? E às vezes aquele abraço que você daria nessa pessoa era o único abraço que ela teria naquele dia. Talvez aquele abraço salvaria a vida dela de um suicídio. Pare de pensar, de tentar fazer aquilo que as pessoas querem que você faça. E comece a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Amém? Outro medo que impede da gente ter um crescimento espiritual é o medo de que tudo dê errado. Quando eu estava orando, quando eu estava pedindo a Deus uma palavra para poder ministrar nessa noite, eu fiquei pensando: Deus, e se der errado? E Deus falou comigo: você está com medo. Você está falando de medo e está com medo. Sabe, é uma experiência que eu mesmo vivi nessa noite. E se as pessoas não prestarem atenção? Eu estava com medo das pessoas também. Existe um ditado que diz que quando você olha para um abismo, o abismo olha para você. Quem aí já conhece? Quem aí conhece? Quando você olha para o abismo olha para você. A Bíblia diz que um abismo atrai outro abismo. Quando você olha para um problema, ele olha para você. É certo. O seu problema tem a dimensão que você dá, sabe? Na minha casa, sempre, todo período chuvoso de verão, na casa dos meus pais, o rio Paraíba enchia e tinha enchente direto. Era muito comum isso, a gente costumava viver com isso. Uma coisa que irritava muito meu pai é que quando começava o rio encher, eu pegava o violão e começava a tocar. Ele ficava muito zangado, muito zangado. Há uma paz que ele não entendia, que eu sempre tive. Eu falei: não, tudo vai ficar bem, então eu vou louvar o Senhor. Eu me lembrava daquele texto que Jesus estava no barco, né? E a tempestade, ele lá tranquilão, e eu falava: não, aqui eu tenho que ser o ponto de equilíbrio da minha família. Eu tenho que ser a tranquilidade. Meus pais estão nervosos, eu tenho que ser a tranquilidade. Eu tenho que ser o Jesus no barco. Lógico, não me comparando com Jesus, mas eu tenho que ser o referencial. Em vez deles olharem para a tempestade, eles têm que olhar para mim, sabe? Ver a tranquilidade. Nem sempre as coisas vão dar certo. Isso faz parte do processo de crescimento. Você pode perceber que quando você está crescendo fisicamente, você toma tombo quando você começa a andar. Depois você experimenta roupa que não gosta. Você come comida que você não gosta, mas é necessário para o seu crescimento. E tem coisas que não dão certo. Sabe, eu já quis fazer faculdade de música. Eu já quis fazer tantas coisas. Eu já fiz administração, é uma coisa que não deu certo. Eu fiz no IFE, eu estudei eletromecânica e não deu certo. Sabe, e nesse caso, o que eu fiz? Eu desanimei? Não, simplesmente falei: não deu certo? Não deu, vamos tentar outra coisa. O medo das coisas que não der certo te paralisa. Em Filipenses 1,6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha que maravilha. Você é uma obra em andamento. Diz isso, repete isso: eu sou uma obra em andamento.
Quando as pessoas falassem, poxa, você é um vacilão, eu falo assim, eu vacilo mesmo, mas eu sou uma obra em andamento. Eu ainda serei muito aperfeiçoado. Pode ser que você não veja, mas Deus está vendo. Pode ser que essa geração não veja o seu aperfeiçoamento, porque nós só seremos perfeitos quando nós estivermos no céu. O tempo que você passar aqui, você vai ser uma obra em andamento. Você vai ser uma obra em contínuo andamento. Você vai ser tipo uma obra pública, né? Que demora a acabar. As pessoas vão olhar para você e falar, poxa, não amadurece. Quem é que já ouviu isso? Que criancice. Mas você é uma obra em andamento. Errar faz parte do processo. Errar faz parte do processo. E a outra coisa que impede muito o nosso crescimento, talvez seja mais importante, é você ter medo de abrir mão de coisas. Você não pode viver no passado. Você sabe, as coisas que acontecem na nossa vida, que aconteceram ontem, já não pertencem mais a gente. Não tem como voltar. Abrir mão de coisas significa você sair da sua zona de conforto. Eu poderia simplesmente não querer estar aqui. Você poderia simplesmente também não querer estar aí. E isso é muito difícil, a gente abrir mão de coisas para fazer a vontade de Deus. Porque Deus, Ele pede coisas que vão te custar algo. Ele não vai chamar você para... Por exemplo, eu nunca tive problema com bebida. Então, quando eu me converti, Deus não me cobrou isso. Mas Ele me cobrou outras coisas em que eu tive que abrir mão. E foi difícil, doeu pra caramba. Por quê? É a dor do crescimento. Jesus disse que o caminho seria apertado e estreito. Ou seja, não dá para levar muita coisa, cara. Não dá para você levar muita coisa nesse caminho. Para ter uma vida com Deus, você não dá para você cheio de coisas. Você tem que ir abandonando as coisas. E o que é esse abandono? Sabe, é você se livrar dos pesos que não são seus. Tem peso que muita gente carrega que não é para você. Tem responsabilidade que pessoas têm que não é sua. Sabe, abandonar coisas talvez seja a parte mais importante, mais difícil do crescimento. Eu, por exemplo, eu não tenho dificuldade nenhuma em acordar cedo para fazer atividade física, mas a maioria das pessoas que eu pergunto fala que tem. Emanuel tá rindo porque é ele. Eu e Rômulo, a gente há mais de ano, a gente sempre falava assim, depois do culto do domingo, amanhã às 7 horas na ciclovia. Cadê Rômulo? Durante muito tempo eu também não fui. Sabe, porque requer sacrifício, cara. É 1 hora de sono a mais que você tem que abrir mão, e isso é difícil. Se você tem dificuldade de abrir mão de 1 hora de sono, imagine daquilo que quando Deus pedir para você abrir mão de uma amizade. Se você tem dificuldade de abrir mão de 1 hora de sono, ou sei lá, de meia hora, de 40 minutos, de alguma coisa, de um copo de Coca-Cola, imagine quando Deus te pedir para abrir mão do seu trabalho, do seu talento. Sabe, a gente não sabe o que Deus vai pedir. Só sei que não dá para caminhar com Deus com muita coisa agarrada. Não dá para poder passar. A porta é estreita, o caminho é estreito, apertado. Não dá para passar com muita coisa. Você tem que ir se livrando do peso. Eu costumo dizer que para você que está aqui na igreja é sacrifício. Conviver com os irmãos é sacrifício. É abrir mão de muita coisa. Porque a igreja funciona em um horário alternativo. É o horário que você deveria estar em casa. É quarta-feira à noite, é domingo de manhã e domingo à noite. A boa parte delas, né? 90% das igrejas aqui no Brasil é assim. Então, no lugar, o tempo que você deveria estar descansando, você está aqui. O tempo que você poderia estar com a sua família, ou fazendo um lazer no domingo, você abre mão para estar aqui. E por que você está aqui? Porque você deseja crescer.
Se você está aqui por uma religiosidade ou para agradar alguém, não importa. A palavra de Deus não volta vazia. De qualquer forma, você está crescendo. Isso vai se aperfeiçoando durante o dia, durante a vida com Cristo. Então eu sempre falo que você, mesmo sem vontade, tem que vir na igreja, tem que participar da célula, tem que participar dos cultos, porque Deus tem uma porção nova todo dia. O pastor Vinícius prega aqui quarta e domingo, de manhã, domingo à noite, e a gente escuta muito de Deus através da vida dele. A gente vê muito de Deus na vida das pessoas aqui. Às vezes as pessoas pregam no mesmo texto direto, todo dia, e você sempre escuta algo novo de Deus na vida das pessoas. Mas que as pessoas que chegassem aqui teriam que abrir mão de muita coisa. A igreja é um sacrifício. Conviver com Deus é um sacrifício. Acordar de madrugada para orar é um sacrifício. É muito difícil. A gente está fazendo o desafio de orar, né? Todos os dias e toda hora tem alguém orando, todos os horários. E acordar de madrugada para orar não é fácil. Você subir num monte numa noite fria, com chuva, não é fácil. Só que eu nunca vi ninguém que venha numa igreja, numa circunstância dessa, que acorde para orar, que fique triste. Sabe? O que Marcos diz a respeito disso? Marcos 8, 34. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe? Negar a si mesmo, abrir mão de tudo aquilo que você tem e seguir a Cristo, talvez seja o passo mais importante que você vai dar em direção ao crescimento. Quando você levanta a sua mão, você está dizendo para todo mundo assim: olha, aquele velho homem já não está aqui mais, eu estou deixando para trás, agora eu estou à disposição de Deus. Ele vai querer fazer em mim a obra, e você tem que estar aberto. Mas vamos voltar ao texto lá em cima, que a gente leu, o texto de Jesus. A gente leu que Jesus crescia em sabedoria, estatura e sabedoria e graça. Nós já vimos algumas coisas que impedem o nosso crescimento, e nós iremos aprender com Jesus agora como que é o crescimento saudável diante dele. Ele mesmo nos ensina. Ele cresceu em sabedoria. Crescer em sabedoria é você estudar a Bíblia, é você orar, é a capacidade de usar as informações corretas a respeito de Deus. É você ter interesse em aprender. Jesus era um menino de 12 anos, assim, nesse texto diz, em que ele já se sentava com os profetas, com os professores e os mestres da lei. Ele tinha interesse em aprender. E às vezes, né, Ramon, às vezes tem umas pessoas que são chatas pra caramba. Ah, me ensina essa nota, e isso perturbou pra caramba, e a gente sabe que aquele vai ficar bom. Ele é chato agora, mas ele vai aprender, porque ele não mede esforço para poder aprender alguma coisa. A Bíblia diz que, nesse versículo que diz que Jesus crescia em sabedoria, diz também que ele crescia em estatura. Ele tinha uma vida saudável. É um ponto aqui que não é muito comum de tratar nas igrejas. Para você ser usado plenamente na obra do Senhor, você quer ser um missionário, você quer fazer muitas coisas, você também tem que ter um crescimento físico saudável. Abrir mão de muita coisa para que você tenha saúde, para que você exerça o ministério. E isso pouco se falado. Nós temos várias pessoas que querem exercer o ministério, mas não têm possibilidade porque fisicamente não conseguem. Pessoas que são missionários, que têm o sonho de ir para missões, sabe? São pessoas que são acometidas por doenças. A palavra de Deus diz que ele crescia em estatura, ele era uma criança saudável.
E ele também crescia na graça, não em graça e paz. Tô brincando, mas quando eu estava lendo isso, eu lembrei muito do Gabriel, que a gente chama ele de graça e paz, porque ele olha para todo mundo e graça e paz, graça e paz. Esse dia a Marta falou comigo que de manhã eu sou muito feliz, e eu discordei, porque eu saio dando bom dia para todo mundo. E é o papel do cristão. Eu não estou fazendo nenhum sacrifício, eu não estou fazendo porque é a minha obrigação, não, mas é o papel do cristão ser uma pessoa agradável. Jesus crescia em graça, ele era amigável, agradável, educado, querido por todos. Onde ele chegava, ele era bem-vindo. Quem conversava com ele se sentia bem. O que as pessoas pensam quando se sentam com você? Eu não vou dizer para você fazer esse teste, porque eu já fiz e não fui bem. Você está num lugar perto de uma multidão e se isola. Quem aí já fez isso? Para ver se alguém vai te procurar, ou deixa de vir no culto para ver se alguém vai ligar. Isso já aconteceu com algumas pessoas que eu conheço, inclusive comigo. Sabe, ser amigável, agradável, educado, querido, é um papel de todo cristão. Como que você vai falar de Jesus para a pessoa? Você vai falar de alguém que é amor, de alguém que é alegria, de alguém que é paz, se você não transparece isso. Crescer é necessário, mesmo sentindo dor, porque ela faz parte do processo. A gente já está caminhando para o final, mas antes eu gostaria de dizer que alguns passos, né? A gente aprendeu com o Senhor Jesus que a gente tinha que crescer em graça, em entendimento e fisicamente, né? Mas nós iremos falar, para terminar, o que favorece esse crescimento em graça, em sabedoria. 1 Pedro 2:2 diz assim, como crianças recém-nascidas desejem leite de coração, leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. A Bíblia compara aqui você querer estar perto de Jesus como uma criança que deseja um leite. Você cresce espiritualmente sozinho, você e Deus. Eu não posso crescer por você. Por mais que eu te aconselhe, por mais que o pastor te aconselhe, por mais que Jamilton ore por você, isso não vai fazer você crescer. O que vai fazer você crescer é você com Deus. E nesse texto nós estamos vendo que, como uma criança recém-nascida deseja de todo o coração o leite da mãe para crescer. Aqui está comparando isso com o nosso desejo por fazer as coisas de Deus. Outro passo: lembre-se daquilo que te traz esperança. O que te traz esperança? Por que você está aqui? Você tinha todos os motivos para não estar. Você tinha todos os motivos para não estar nesse trabalho. Mas o que te traz esperança? Você tinha todos os motivos para não estar nessa posição que você está. Mas o que te traz esperança é o que te coloca ali. Lamentações 3, 21, 23 diz assim: todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor, e o que não somos do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Como uma planta seca, ela se agarra àquele tempo de chuva, aquela gota d'água que cai em sua raiz. Você tem que ser assim quando você estiver desistindo. Sabe? É você falar assim: poxa, tá tudo dando errado, mas eu vou me agarrar àquilo que me traz esperança. E o que me traz esperança? O que traz esperança para um homem? É você se agarrar àquilo como uma planta seca. Aproveita essa gota de água
Essa é a esperança que você tem que se agarrar. É quando você olhar e você falou para 30 pessoas e um só prestou atenção. É nesse que você tem que se agarrar, é nisso. Porque aquele um vai falar para outro, vai tentar falar para mais 30 e mais dois vão prestar atenção. E aqueles dois vão sair espalhando a palavra de Deus. É isso que traz esperança. Deus não precisa de muitos, precisa de um disposto. Eu creio que essa pessoa está aqui dentro, nessa noite, porque você quis crescer e você está aqui. Quando mudamos a nossa maneira de pensar, começamos a ter uma nova ótica das coisas e passamos a perceber quem Deus é e o que Ele é. Ele é bom. E quem nós somos dele, o que nós somos de Deus? Filhos. Tem uma música do Fernandinho que diz: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. O pastor falou sobre isso aqui um tempo atrás. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E a coisa que você tem que entender é que existe tempo para tudo. Em Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem seu tempo determinado. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. As coisas não vão acontecer no tempo que a gente quer. Tudo acontece no tempo de Deus. Para mim estar aqui, nesse lugar, nesse exato momento, nós passamos por muitas coisas. E as coisas vieram no tempo de Deus. E entender o tempo de Deus é um exercício diário. Porque o ser humano é imediatista. Nós queremos tudo na hora. Nós queremos que o nosso lanche saia em 15 minutos. E às vezes demora 1 hora, 2 horas. Nós queremos chegar em casa antes de anoitecer. E às vezes a gente chega em casa já no outro dia. Nós compramos algo pela internet e ficamos naquela expectativa. E aí, será que vai chegar hoje? E você vai lá rastrear o produto, sabendo que nem foi despachado da loja, porque você quer que seja rápido. Nós vivemos numa sociedade muito imediatista. Muito imediatista. Eu quero para hoje. Antigamente o pessoal chamava de geração Coca-Cola. Quem já ouviu? Já viu? Tu lembra, né, Jamil? Mas hoje eu acho que a geração é a geração fast food. Tem que ser rápido. E isso é um atrapalho para o crescimento. A gente mesmo vê numa semente, você planta ela, você tem que esperar. E cada semente, ela tem o seu tempo determinado para que ela germine, ela cresça e ela dê o fruto dela. E quando ela dá o fruto dela, ela está cumprindo o propósito de Deus. Só que o que acontece se tentarem forçar a adiantar esse passo? Essa árvore não vai ser saudável. Ela corre o risco de morrer. Então, se você não entender o tempo de Deus para a sua vida, você corre o risco de morrer espiritualmente. Se você não tiver paciência de esperar o tempo de Deus, você corre o risco de achar que Deus não é bom e que você não é filho dele. Exercitar a paciência é algo que nós devemos praticar todos os dias. Exercitar a paciência é você orar e esperar. Orar e aguardar. É você ter um tempo de qualidade com Deus, no sentido de você ter certeza de quem você é. Eu sei quem eu sou diante de Deus. Você tem que ter essa certeza de quem você é diante de Deus. E para que nós falamos um pouco da infância de Jesus, e agora a gente vai chegar na fase adulta dele, para a gente concluir. A gente viu que Jesus ele começou o seu ministério depois dos 30 anos. E a Bíblia não relata nenhum milagre que ele fez durante a infância dele. A Bíblia não relata que ele fez algum milagre quando ele era criança. O primeiro milagre que Jesus fez, quem lembra? Pão e vinho. Água e vinho. Água e vinho.
já era adulto. Então Jesus teve paciência, ele sabia que ele era filho de Deus. Ele passou a infância dele, a adolescência todinha, mas teve paciência de esperar o tempo de Deus. E você acha que não deve ter passado pela cabeça de Jesus fazer um milagrezinho aqui? Ele sabia que ele podia, porque ele era filho de Deus. Mas ele teve a paciência de esperar o tempo dele, o tempo de Deus na vida dele. E você acha que ele, muitas das vezes, também ficou ansioso para que esse dia chegasse? Claro que sim. A Bíblia diz que ele viveu como a gente. Ele era diferente, mas ele viveu, ele estava sujeito às mesmas dores. Ele provavelmente, tomou uma bronca. A gente acabou de ler dos pais. A gente acabou de ler que eles tomou uma bronca dos pais porque ele ficou no templo. Então Jesus, ele nos ensina com a vida dele o tempo todo. Então ele nos ensinou que o tempo dele fazer um milagre, fazer as coisas, a obra do Pai, era só quando ele chegasse adulto. Provavelmente, quando isso aconteceu, ele sabia. Quando isso aconteceu, sabe? Quando você entende que o tempo de Deus chegou, só você vai entender. Em Efésios 4:12, de 12 ao 15, está assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento de Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todo aquele que é o cabeça, Cristo. Ou seja, deixa de ser menino na fé. O pastor gosta de dizer com a gente que a igreja não é um berçário, a igreja é um exército. Você não é um bebê mais, você já é um guerreiro, um soldado. Feche seus olhos.